Eu estava encolhida no chão do lavabo social sem conseguir respirar direito, com as costelas doendo mais que boleto em fim de mês, quando ouvi minha mãe dizer do outro lado da porta: "Fica quieta, você vai arruinar o futuro dele." Foi nessa noite que eu entendi, de uma vez por todas, que eu não tinha uma família, só tinha plateia, testemunhas da minha dor que se recusavam a enxergar o óbvio, mas a minha médica viu, e ela não ficou calada. Antes de tudo, se puder deixar o like, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo já ajuda mais do que vitamina C em dia de gripe. Meu nome é Raquel Mendes, tenho 27 anos e moro em São Paulo, capital, onde trabalho como professora do ensino fundamental. Sempre fui a quietinha da família, a boazinha, a que ajuda, abaixa a cabeça e nunca responde atravessado. Uma verdadeira planta doméstica, só que sem direito à fotossíntese. Fazia tudo o que meus pais pediam, o tempo todo. Eu pensava que, se fosse boa o suficiente, invisível o suficiente e prestativa o suficiente, talvez, só talvez eu acabasse conquistando o amor deles. Mas nada disso adiantou na noite em que meu irmão mais novo, o Caio, perdeu o controle e eles me culparam. A verdade é que a nossa família sempre girou em torno do Caio. Ele era o sol, e o resto de nós era só poeira cósmica tentando não colidir com o ego dele. Ele tinha 24 anos, era um atleta aspirante com um braço de ouro e um temperamento de pavio curtíssimo, tipo panela de pressão com defeito. Meus pais, Sônia e Sérgio Mendes, enxergavam o Caio como o grande legado da família. Apostaram tudo nele: tempo, dinheiro e amor. Tudo o que ele fazia era glorificado, tudo o que ele quebrava era perdoado. 6 meses atrás, eu me mudei de volta para a casa deles, no bairro do Ipiranga, depois que meu contrato de aluguel terminou. Falei para mim mesma que era para economizar e juntar uma grana para dar entrada na minha casa própria. Mas, no fundo, acho que uma parte de mim ainda acreditava que podia encontrar ali o lar que eu nunca tive. Doce ilusão. Aquela casa não era um lar, era o templo do ego do Caio e da negação dos meus pais. Os troféus dele estavam todos expostos na lareira onde antes ficavam minhas fotos de infância. A geladeira vivia lotada de frango grelhado e batata doce para a dieta dele, enquanto eu me virava com as sobras do dia anterior. Durante o jantar, meu pai só falava das estatísticas dos jogos do Caio, como se estivesse narrando um jogo da Liga Paulista de Basquete Profissional. Minha mãe vivia preocupada com a rotina de treinos dele, como se ele fosse o último panda do planeta. E eu? Eu era só a funcionária não remunerada, a que lavava roupa, limpava a louça e fazia o papel de figurante na novela da vida deles. Eu via os sinais, eu não era cega. Via como o humor do Caio podia transformar o clima da casa em segundos, tipo um botão de destruição emocional. Via os amassados na parede do quarto dele, via a mentira mal contada sobre uma bola de beisebol quebrando o gesso do corredor. Vi um medo nos olhos da Júlia, a namorada dele, antes dela simplesmente sumir. Eu vi tudo. E não disse nada, porque na minha família o silêncio era a maior prova de lealdade. Falar a verdade, isso era considerado traição. E eu era uma filha leal, ou pelo menos achava que era. Caio tinha um jogo da Liga Paulista de Basquete Profissional, um dos últimos antes dos olheiros começarem a bater o martelo. Ele perdeu. Voltou para casa horas depois. O cheiro de cerveja velha grudava nele como aqueles blusões de lã que você deixa no varal e esquece de recolher na chuva. O rosto dele estava sombrio, os passos pesados e a raiva vinha estampada até na sombra. Eu estava na cozinha da casa dos nossos pais no Ipiranga, limpando os balcões, tentando ser invisível, tipo um vaso de samambaia, sabe? Só para não virar alvo. "Tá olhando o quê?" Ele rosnou, largando a bolsa de treino no chão com aquele drama todo. "Nada, Caio, só estava limpando", respondi, com a voz mais baixa que anúncio de rádio AM. Ele abriu a geladeira com força, pegou uma cerveja e fechou com um coice. "Essa temporada inteira é uma piada. O técnico é um completo idiota."
Tentei ajudar, fazer o papel da irmã gente boa. Soltei. Foi só uma partida, você ainda tem mais 2 pela frente. Consegui até forçar um sorrisinho sem graça. Mas aí, cometi o erro. A bendita da piada. Não é como se fosse o fim do mundo. Pronto, foi o estopim. Os olhos dele, que já vinham com raiva embutida, escureceram de um jeito que até o capeta ficaria desconfortável. "O que você disse?" sussurrou. Mas era aquele tipo de sussurro que arrepia a alma. Baixo, frio e perigoso. "Nada", tentei completar, mas nem deu tempo. Ele se moveu tão rápido que parecia cena acelerada de novela das 9. Agarrou minha camisa, os dedos dele pressionando minha clavícula como se fossem ganchos de açougueiro. Ele era muito maior, muito mais forte. Me arrastou pela cozinha e me jogou com tudo contra a borda da bancada de granito. O ar saiu do meu peito, como se eu tivesse levado um chute do Cristiano Ronaldo em câmera lenta. Uma dor aguda cortou meu lado. Caí no chão e tudo ficou turvo. Lembro do azulejo gelado encostando na minha bochecha. Tentei puxar ar. Nada. Só o desespero. Então, veio o chute. Ele puxou a perna para trás e me acertou bem onde eu tinha batido. Um estalo nauseante ecoou na cozinha. Um som que foi direto para os ossos, como se um raio tivesse quebrado tudo por dentro. Depois disso, nada. Apaguei. Quando voltei a mim, o mundo era só dor. Cada respiração era uma nova onda de agonia. Eu ainda estava caída no chão da cozinha. A minha mãe, a Sônia, estava ajoelhada ao meu lado, mas não olhava para mim. Olhava para a porta, aflita. "Raquel", ela sussurrou gelada. "Seu pai está chegando. Você precisa se levantar." Mas eu não conseguia. Só conseguia ofegar. Eu não consigo. Não consigo respirar. Os olhos dela finalmente encontraram os meus. Mas não havia compaixão. Só medo. Medo por ele. "Me escuta", disse ela mais firme. "Você tropeçou. Você caiu e bateu no balcão. Tá me ouvindo? Diz que tropeçou. Você sabe como ele é sensível. Isso pode arruinar as chances dele com os olheiros." Ele me quebrou inteira e ela só pensava no futuro glorioso de estrela do basquete dele. Consegui rastejar até o lavabo social. Tranquei a porta e escorreguei até o chão, tremendo de dor e choque. Do lado de fora, eu ouvia os sussurros, o murmúrio tenso do meu pai, a súplica apavorada da minha mãe. E o Caio subiu as escadas e bateu a porta do quarto como se tivesse brigado com o videogame. E então veio o golpe final. A voz da minha mãe, clara e cruel, atravessando a madeira da porta. "Fica quieta, Raquel. Você vai arruinar o futuro dele." Na manhã seguinte, a dor parecia uma criatura viva, agarrada ao meu corpo. Eu mal conseguia ficar de pé. Respirar fundo era um sacrifício. Meu pai, Sérgio Mendes, me olhou com uma expressão petrificada, como se tivesse visto um fantasma com boletos atrasados. Não houve um "você está bem", nem um singelo "o que aconteceu". Só uma ordem fria e direta, como se ele tivesse pedindo pastel na feira. "Entra no carro, vou te levar para o pronto atendimento da Vila Mariana." No caminho, ele não me lançou um único olhar, só encarava a rua, com aquela cara de quem está contando mentalmente quantas prestações ainda faltam do carro. "Você caiu da escada", ele disse. Não foi pergunta, foi decreto. "É isso que você vai dizer. Sua mãe tá um trapo. O Caio tá fora de si de preocupação. Não precisamos de mais escândalo. Promete, Raquel." Eu estava tão esgotada, tão condicionada a agradar, que só balancei a cabeça. Um aceno seco, sem lágrimas, porque afinal o que era mais uma mentira no meio desse teatro?
Na clínica, as luzes fluorescentes só pioraram minha dor de cabeça. Parecia que eu estava sendo interrogada por ETs. A enfermeira Camila mediu meus sinais vitais e perguntou o que tinha acontecido. Eu repeti, como um robô. Caí da escada. As palavras tinham gosto de sabão de coco vencido. Então, a médica entrou. Ela tinha olhos gentis e uma presença firme, tipo professora que bota ordem na sala só com um olhar. No crachá, lia-se Doutora Helena Castro. Ela deu uma olhada no meu prontuário e em seguida em mim. Pressionou levemente meu lado e eu deixei escapar um grito. Não dava para fingir. Precisamos de um raio-x, disse ela com calma. Mas antes, quero que seja honesta comigo. O padrão das suas marcas não parece de uma queda. Ela se aproximou um pouco mais, abaixou o tom da voz. Raquel, alguém fez isso com você? Fiquei paralisada. Meu pai estava na recepção, provavelmente batendo o pé no ritmo da fúria, esperando que eu saísse com uma receita de dipirona e uma história fácil de controlar. Minha vida inteira, minha família me olhou, mas nunca me viu. Viam uma filha obediente, uma assistente útil, um problema prestes a explodir. Mas aquela médica, uma estranha, me olhava como se realmente enxergasse. Como se pela primeira vez alguém tivesse sintonizado na minha dor. Lágrimas que eu nem sabia que existiam começaram a escorrer. A represa interna finalmente cedeu. Eu não consigo, gaguejei, pensando na fúria do meu pai, nas súplicas da minha mãe, no futuro promissor do Caio na Liga Paulista de Basquete. A doutora Helena não pressionou, apenas assentiu com empatia. Tudo bem. Depois dos exames, ela voltou com os raios-x e trancou a porta. Colocou os filmes na caixa de luz. Eu conseguia ver 2 costelas quebradas, uma trincada. Parecia mapa de São Paulo em dia de rodízio. Esse tipo de fratura exige força direta, muito impacto, disse ela, com aquele tom de quem já viu de tudo no plantão. Ela tirou fotos discretas das marcas com uma câmera da clínica, depois se voltou para mim com um olhar sério. Vou perguntar mais uma vez, Raquel. Eu sou obrigada a denunciar, por lei. Isso foi abuso. Foi alguém que te machucou. O mundo pareceu parar. Era eu contra todos. Anos de silêncio travando duelo com uma chance única de ser ouvida. Olhei para o raio-x. Prova viva. Meu corpo estava falando por mim. Olhei para a médica que estava disposta a me proteger mais do que os meus próprios pais. E num fio de voz, deixei escapar. Meu irmão. As palavras ficaram no ar, pequenas, mas pesadas como concreto. Comecei a chorar, desesperada, suplicando. Por favor, não faz nada. Você não entende. Isso vai acabar com a minha família, vai destruir a vida dele. A vida dele? Repetiu a doutora Helena com firmeza. Raquel, ele quebrou suas costelas. E a sua vida? Ela não deixou passar. Ligou para o Conselho Tutelar de São Paulo. E eles, por sua vez, chamaram o 16º Distrito Policial da Vila Clementino. Quando meu pai me levou de volta para casa, o mundo já não era o mesmo. Um carro de polícia estava na nossa garagem. O Caio foi levado para interrogatório. Assim que entrei pela porta, minha mãe me olhou como se eu tivesse atropelado o cachorro da família. O que você fez? Gritou histérica. Meu pai me agarrou pelo braço, os dedos cravando com força. Eu te disse para ficar de boca fechada, sibilou ele a centímetros do meu rosto. Você destruiu o futuro do seu irmão. Espero que esteja feliz. Mas eu já não escutava mais. A neblina de medo estava sumindo. Enquanto eles gritavam, protegendo um agressor como se ele fosse herói de novela, eu só andei. Entrei no meu quarto, peguei a mala que nunca tinha esvaziado de verdade e comecei a enfiar minhas roupas. Sem plano, sem rumo, mas com a certeza de que ali eu não podia ficar. As primeiras semanas foram um caos. A doutora Helena foi minha âncora. Ela me deu o contato da Casa de Amparo Clara Nunes. Eles não tinham espaço na sede, mas conseguiram um pequeno apartamento subsidiado no conjunto habitacional Cidade Tiradentes. Minúsculo, quase pelado, mas era meu. E o principal, era seguro. Primeira coisa que fiz,
Pedido de medida protetiva contra o Caio. Estar no Fórum Regional da Penha, mãos tremendo, preenchendo a papelada, foi a coisa mais difícil e libertadora da minha vida. A doutora Helena não pressionou, apenas assentiu com empatia. Tudo bem. Depois dos exames, ela voltou com os raios-x e trancou a porta. Colocou os filmes na caixa de luz. Eu conseguia ver 2 costelas quebradas, uma trincada. Parecia mapa de São Paulo em dia de rodízio. Esse tipo de fratura exige força direta, muito impacto, disse ela com aquele tom de quem já viu de tudo no plantão. Ela tirou fotos discretas das marcas com uma câmera da clínica. Depois se voltou para mim com um olhar sério. Vou perguntar mais uma vez, Raquel. Eu sou obrigada a denunciar, por lei. Isso foi abuso. Foi alguém que te machucou? O mundo pareceu parar. Era eu contra todos. Anos de silêncio travando duelo com uma chance única de ser ouvida. Olhei para o raio-x. Prova viva. Meu corpo estava falando por mim. Olhei para a médica que estava disposta a me proteger mais do que meus próprios pais. E num fio de voz, deixei escapar. Meu irmão. As palavras ficaram no ar. Pequenas, mas pesadas como concreto. Comecei a chorar desesperada, suplicando. Por favor, não faz nada. Você não entende. Isso vai acabar com a minha família, vai destruir a vida dele. A vida dele? Repetiu a doutora Helena com firmeza. Raquel, ele quebrou suas costelas. E a sua vida? Ela não deixou passar. Ligou para o Conselho Tutelar de São Paulo. E eles, por sua vez, chamaram o 16º Distrito Policial da Vila Clementino. Quando meu pai me levou de volta para casa, o mundo já não era o mesmo. Um carro da polícia estava na nossa garagem. O Caio foi levado para interrogatório. Assim que entrei pela porta, minha mãe me olhou como se eu tivesse atropelado o cachorro da família. « O que você fez? » gritou, histérica. Meu pai me agarrou pelo braço, os dedos cravando com força. « Eu te disse para ficar de boca fechada. » sibilou ele, a centímetros do meu rosto. « Você destruiu o futuro do seu irmão. Espero que esteja feliz. » Mas eu já não escutava mais. A neblina de medo estava sumindo. Enquanto eles gritavam, protegendo um agressor como se ele fosse herói de novela, eu só andei. Entrei no meu quarto, peguei a mala que nunca tinha esvaziado de verdade e comecei a enfiar minhas roupas, sem plano, sem rumo, mas com a certeza de que ali eu não podia ficar. As primeiras semanas foram um caos. A doutora Helena foi minha âncora. Ela me deu o contato da Casa de Amparo Clara Nunes. Eles não tinham espaço na sede, mas conseguiram um pequeno apartamento subsidiado no conjunto habitacional Cidade Tiradentes. Minúsculo, quase pelado, mas era meu. E o principal, era seguro. Primeira coisa que fiz, pedido de medida protetiva contra o Caio. Estar no Fórum Regional da Penha, mãos tremendo, preenchendo a papelada, foi a coisa mais difícil e libertadora da minha vida. Minha família não dava trégua. As ligações e mensagens vinham como se tivessem colocado alerta de incêndio no grupo da família. Minha mãe deixava áudios chorosos, daqueles que fariam até o coração do taxista mais rabugento amolecer, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai mandava mensagens ameaçando me cortar da vida deles de vez, como se ele já não tivesse feito isso anos atrás quando decidiu que ser pai era opcional. Tentaram de tudo. Culpa, vergonha, ameaças e até mensagens do Caio pedindo desculpa, que, convenhamos, foram escritas por eles mesmos, provavelmente com o corretor automático entregando o drama. Bloqueei todos, um por um, sem dó, sem WhatsApp, sem ligação perdida. Foi quando a doutora Helena Castro, médica no Pronto Atendimento Vila Mariana, me conectou com uma advogada pro bono. Uma mulher brava com o olhar de quem já enfrentou muito machismo e não se abalou. A doutora Priscila Andrade, especialista em casos de violência doméstica. Ela não só me ajudou com as contas do hospital, mas também com os danos morais. Entramos com o processo e registramos o boletim de ocorrência. Isso chegou até a Liga Paulista de Basquete Profissional. Resultado?
o contrato do Caio foi suspenso por tempo indeterminado enquanto a investigação rolava. O futuro brilhante dele escorregou mais rápido do que sabonete em azulejo molhado. Comecei terapia. Abri a caixa de Pandora da minha alma. Falei das costelas quebradas, claro, mas também da vida inteira de cortes pequenos, invisíveis, mas profundos, da sensação constante de ser sempre o plano B, da dor silenciosa de ser emocionalmente abandonada por quem deveria me amar incondicionalmente. E aos poucos, comecei a me curar. No meu novo apartamento, lá no conjunto habitacional Cidade Tiradentes, pendurei quadros nas paredes, comprei uma jiboia, a planta, não o bicho, e, milagre dos milagres, voltei a dormir a noite toda sem suar frio, como se tivesse prestes a apresentar o TCC atrasado. Meses depois, vi um edital para uma bolsa comunitária aqui em São Paulo. Era voltada para novos projetos de apoio a jovens em situação de risco. E aí, como num clique, uma ideia surgiu. Uma ideia nascida da minha própria dor. Passei semanas escrevendo uma proposta para um programa extracurricular dedicado a meninas que vêm de lares abusivos ou negligentes. Um espaço seguro. Um lugar onde elas pudessem ser ouvidas. Onde aprendessem que suas vozes importam. Ganhei a bolsa e batizei o projeto de Projeto Vozes do Silêncio. O golpe final veio cerca de 1 ano depois da agressão. Meu programa estava bombando. Organizamos um evento comunitário para arrecadar fundos no auditório da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Eu estava no palco, segurando meus cartões de fala, contando sobre nossa missão. Foi quando as portas dos fundos se abriram. E quem aparece? Caio, com aquela cara de quem dormiu 3 dias seguidos no sofá da República, sem banho e só comendo salgadinho. Ele estava abatido. Não conseguiu outro contrato. O processo lhe custou caro. Estava mais magro, mas o olhar ainda era o mesmo, cheio de raiva e ressentimento. Você! Ele gritou, me apontando o dedo como vilão de novela. A sala ficou muda. Você fez isso! Arruinou minha vida! Tudo por causa de uma queda estúpida! Meu coração disparou. As costelas, as mesmas que ele quebrou, pareciam lembrar também. A antiga Raquel teria se encolhido, teria corrido, teria desejado virar poeira. Mas eu não era mais aquela Raquel. Coloquei meus cartões calmamente sobre o pódio. Desci do palco com passos firmes, como quem vai resolver uma treta de condomínio. Caminhei até o meio do auditório, onde todos podiam me ver. Olhei direto nos olhos dele, mas me virei para o público. Pais, apoiadores, meninas que estavam lá por mim. Minha voz saiu firme, como um anúncio de radialista experiente. Este, apontei com calma, é o homem que quebrou minhas costelas. A plateia congelou, e então eu completei. E esta é a família que me disse para ficar quieta. O silêncio que veio depois foi maior que o da sala de espera do dentista às 7 da manhã. Era um silêncio denso, cheio de significado. Ninguém ali precisava ouvir mais nada. Os seguranças se aproximaram, como num filme, e escoltaram o Caio para fora, vacilante, derrotado. E eu? Nunca mais voltei para minha antiga família. Nunca pedi explicações, não precisava. A vida dele não foi destruída por mim. Foi afundada pelas próprias escolhas dele. Meus pais não perderam uma filha. Eles a descartaram. Encontrei paz não na vingança, mas em dizer a minha verdade. Nunca precisei do pedido de desculpa deles para me sentir inteira. Agora, eu tinha minha voz, meu trabalho, minha nova vida. E pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. Se você já ouviu que deveria ficar quieta quando alguém te machucou, se já se sentiu pequena só para que outra pessoa parecesse melhor, essa história é o seu sinal. Não fique quieta. Você merece ser vista. Você merece ser protegida. Você merece ser ouvida. E se essa história tocou seu coração, curta, se inscreva e deixe o seu comentário aí embaixo. Vamos garantir juntas que ninguém mais precise sofrer em silêncio. Sua voz importa.